O clima entre nós. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast O Clima Entre Nós, o podcast da Climatempo que relaciona a nossa vida com as ciências atmosféricas, com a meteorologia. Bom, hoje nós vamos discutir o clima no Brasil no mês de fevereiro de 2022. Tenho aqui comigo novamente o meu colega Celso Oliveira, da nossa equipe de previsão climática. Celso, muito obrigada por sua disponibilidade. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao podcast O Clima Entre Nós. E Celso, bom, vou pedir para você fazer aí um balanço, né, do que você achou de fevereiro, do mês de janeiro, que foi bastante impressionante, né? Aquela chuvarada toda na primeira quinzena e aí na segunda quinzena essa onda de calor muito intensa, pegando a parte central da América do Sul e aqui no Brasil, particularmente o Rio Grande do Sul. Como é que você avalia aí esse mês de janeiro em termos de precipitação no Brasil? Pois não, Jô. Eu diria assim que o janeiro, pelo menos o início dele, ele foi uma continuidade do que a gente já via no final do ano passado, né? Lembrando que em dezembro nós tivemos chuvas muito fortes sobre a Bahia, a formação da zona de convergência do Atlântico Sul sobre a Bahia, e janeiro ele foi uma continuidade desse cenário, porém com esse sistema se formando um pouco mais ao sul, né? E aí a bola da vez foi Minas Gerais, com acumulados muito significativos na primeira metade do mês. Acontece que o interessante, e isso vale para os últimos verões de uma forma geral, Jô, é que você sempre tem uma quebra. Nesses últimos 10 anos, mais ou menos, a gente sempre tem visto um padrão onde vem a chuva forte e em um determinado momento ela corta, né? Ela diminui repentinamente e temos temperaturas altas, e foi justamente o que aconteceu a partir da segunda quinzena de janeiro. Tivemos a formação de um bloqueio atmosférico, as frentes frias que até então estavam chegando até a Bahia, até Minas Gerais, elas estacionaram na altura da Argentina, e aí o Brasil ele ficou sob domínio de uma massa de ar tropical, né, responsável por temperaturas altas, diminuição da chuva, e o Rio Grande do Sul, que já estava numa situação de estiagem, temperaturas altas, viu a temperatura disparar, na verdade, não apenas Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina, Paraná, interior de São Paulo, interior do Mato Grosso do Sul, tiveram temperaturas muito elevadas. Então foram duas metades, vamos dizer assim, uma primeira metade bastante chuvosa, continuação daquela situação que a gente via em dezembro, e a segunda metade de janeiro, pelo menos parte dessa segunda quinzena, caracterizada aí pelo calor e pela diminuição da chuva, Jô. Foi muito impressionante mesmo, Celso, porque nós tivemos, assim, com o registro quase 43 graus, teve uma cidade no Rio Grande do Sul que chegou a ter registro, o Ipagre, Cirã, registrou isso, na Argentina, temperaturas de 43, 44 graus, o Uruguai também sofreu muito, no estado de São Paulo a gente chegou a ter quase 40 graus, no Mato Grosso do Sul também, né? Paraná registrou 40, Santa Catarina quase 42 graus, né? Então realmente foi um episódio muito extremo. Agora, em relação à chuva, nós tivemos, por um acaso, uma ajuda da Madem Julian para essa chuvarada toda em janeiro? Tivemos. E aí eu falo para o internauta o seguinte, Madem Julian é como se você estivesse ali na beira da praia, vendo as ondas chegando até a areia, e ainda no mar você vê duas ondas que se somam, né? E aí forma uma onda maior, que avança mais pela areia do que as outras. Essas ondas que chegam até um determinado ponto da areia, eu falo que são as frentes frias. E quando soma, né, uma onda com a outra, é a tal da ajuda do Madem Julian, que faz com que esse sistema ele ganhe intensidade. Então, justamente entre o final de dezembro e o início de janeiro, essa oscilação, né, recebe o nome de dois cientistas que descobriram essa onda, a oscilação Madem Julian, também quem quiser procurar, pode procurar a oscilação 30 a 60 dias, que é o tempo que leva para essa onda dar a volta no globo ali pela linha do Equador, mas toda vez que essa onda ela está aqui sobre a América do Sul, ela potencializa justamente as frentes frias. E aí foi isso que a gente viu agora em dezembro com a chuvarada na Bahia e posteriormente na primeira quinzena de janeiro aqui em Minas Gerais. E aí não foi coincidência, quando essa oscilação perdeu força, se afastou aqui da América do Sul, naturalmente a precipitação diminuiu aqui sobre boa parte do país. E bom, Celso, lembrando que essa previsão
de deslocamento desse eixo de convergência, né, em direção a Minas Gerais, né, foi uma previsão acertada, né, para o mês de janeiro. Então, a chuva realmente foi muito volumosa, extremamente complicada, né? Bom, aí é o seguinte, Celso, nós estamos terminando aí esse mês de janeiro de 2022 com outra virada, né? Agora, terminando essa onda de calor, com uma frente fria chegando com força, finalmente, e a expectativa da formação de um episódio de zona de convergência do Atlântico Sul para o começo de fevereiro. Bom, e aí, meu caro, eu te pergunto, o que esperar, né, do clima do Brasil no mês de fevereiro de 2022? Aí eu gostaria que você, então, explicasse aí em cada região aí, o que nós podemos esperar em relação às condições para a chuva. Pois não, Jô. Lembrando que ainda estamos sob fenômeno Laninha, né? Então tivemos o que a gente chama agora, meados de janeiro, de uma variação intrasazonal, ou seja, a chuva deu uma diminuída, mas essa situação ela dura um tempo curto, né? Tanto que vamos ter já uma virada do tempo nesses últimos dias de janeiro, início de fevereiro, com aumento da precipitação, principalmente sobre os estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. E, aliás, né, se a gente for olhar como é que foi essa questão do deslocamento da chuva, ela está cada vez mais ao sul. Dezembro pegou mais a Bahia, janeiro pegou mais Minas Gerais, e agora em fevereiro, né, vamos dizer assim, a bola da vez fica entre Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Essas frentes frias, essas zonas de convergência, elas ficam mais ativas entre esses três estados. Então, o que a gente pode falar, por exemplo, para a região sul, é um alívio aí nessa questão da estiagem, que já começou em novembro, no Paraná, em outubro, já no Rio Grande do Sul, houve diminuição da chuva, e agora, em fevereiro, há previsão de chuva acima da média em Santa Catarina e Paraná. No Rio Grande do Sul também aumenta a frequência de chuva, mas a quantidade de precipitação não será suficiente para alcançar a média histórica. Então, por consequência, o Rio Grande do Sul ainda deve permanecer sob chuva abaixo da média. No Sudeste, né, temos essas frentes frias justamente que avançam do Sul para o Sudeste, ajudam a formar essa zona de convergência e, por consequência, há uma previsão de chuva entre a média e acima da média em boa parte do Sudeste. E até vale salientar, Jô, o seguinte, o que teve aí de mudança, né, nessas últimas semanas para que a precipitação prevista para fevereiro melhorasse no centro e sul do Brasil? Basicamente, a temperatura do Oceano Atlântico. Nós tínhamos aí uma temperatura do Atlântico que até então estava ajudando a trazer chuvas mais concentradas para o norte e nordeste do Brasil, né, e partes aí do sudeste, Minas, Goiás, Mato Grosso. E agora, o que a gente percebe é que essa temperatura do Atlântico acaba ajudando justamente a fazer com que essa convergência aconteça um pouco mais ao sul. Então, por consequência, o Sudeste tem uma previsão de chuvas entre a média e acima da média, uma boa parte também do Centro-Oeste, inclusive o Mato Grosso do Sul, que vem sofrendo mais com as estiagens, também tem uma expectativa aí de precipitações acima do normal. E como a precipitação... Pois não, João, pode falar. Não, eu só um comentário que essa é uma ótima notícia mesmo. Esse verão 2022 está saindo melhor do que encomenda, porque é o seguinte, essa mudança, ou seja, esse aumento da chuva em relação àquilo que estava sendo previsto inicialmente no começo do verão, veio muito bem a calhar, né? O Mato Grosso do Sul, de fato, é um dos estados que vem sofrendo com estiagem, né? Não de forma tão rigorosa como o Rio Grande do Sul, mas vem sofrendo, né? Com a falta de chuva. O último mês que teve uma chuva aí farta foi em outubro, né? Assim, novembro e dezembro já não foram muita coisa, janeiro também já não foi muita coisa, então, e agora em São Paulo também não, né? Então, assim, uma ótima notícia. E o Paraná, claro, né? Durante o mês de janeiro nós tivemos inclusive uma ótima notícia, que as precipitações em cima até ali da bacia do Paraná, que ajudaram de alguma forma, mas e no estado do Paraná permitiram até que Curitiba terminasse o racionamento, né? Que é uma notícia, eram 2 anos de racionamento de água em Curitiba, né? E Celso, assim, essa foi uma grande mudança que a gente teve, então, no Sudeste e no Centro-Oeste do país. Uma pergunta, antes de a gente passar para o Norte
e para o Nordeste. No Rio Grande do Sul, vamos ter alguma precipitação, mas o quadro de estiagem chega a ser revertido ou não? Não chega. Na realidade, até, Jô, eu diria assim, o Rio Grande do Sul, infelizmente, aumenta até a frequência de chuva em fevereiro, mas o acumulado não alcança a média. Então, não vamos ter aí uma reversão do quadro tão cedo. E aí, uma coisa importante, né? Você falou dessa questão, por exemplo, do término do racionamento em Curitiba. E aí, a questão é a seguinte: a gente não pode esquecer justamente ainda do Laninha. Tá? Embora o mês de fevereiro ele seja mais chuvoso, por exemplo, no Paraná, né, falando da região sul, não quer dizer que a partir de agora, todos os meses daqui para frente, até o meio do ano, eles serão chuvosos. Né? Então, é uma situação que a gente está tendo uma trégua, uma diminuição dessa estiagem, um certo alívio, mas é importante a gente ficar atento, porque à medida que a gente for caminhando aí mais para o final do verão, fatalmente a gente deve ter aí uma diminuição da precipitação na região sul como um todo. Então, esse mês de fevereiro ele serve mais como um alívio, é bem-vinda essa chuva, mas é importante a gente lembrar que ainda estamos sob Laninha e existe o risco de estiagem. Algum peso de Madden Julian nesse início de fevereiro? Tem porque, na realidade, o Madden Julian ele agora está fora de posição, né? O normal, como eu disse, fora de posição para o Brasil, né? De chuva favorável para o Brasil. Então, o que a gente vinha falando é que essas ondas elas ajudavam, né, a organizar chuva forte sobre o centro e norte do país, e a ausência agora do Madden Julian está mais ali na altura da Oceania, da Ásia, isso vai fazer com que justamente a chuva forte, né, daqui do norte e nordeste já não venha com toda essa intensidade. E aí, é claro que existe sim um dedo aí do Madden Julian, além da questão da própria temperatura do Atlântico, Jô. Ok. Bom, vamos passar, Celso, agora para o norte e nordeste. Eu queria que você desse uma explanação sobre o que nós podemos esperar em relação à zona de convergência intertropical, né? Como está a temperatura aí, esse dipolo Atlântico Norte, Atlântico Sul, para sustentar a zona de convergência intertropical. E lembrando que, claro, ainda é um fenômeno Laninha, ainda temos um Laninha, e o Laninha atua positivamente na chuva sobre a região norte do Brasil, né? Nós estamos saindo aí de um janeiro, que nós tivemos na primeira quinzena chuvas catastróficas sobre a Bahia, né? Então, como é que isso vai agora ficar em relação ao norte, e depois ao Nordeste, e depois ao Norte do Brasil, nesse mês de fevereiro? Pois não, Ju. Aliás, a zona de convergência intertropical, ela até migrou bastante nesse mês de janeiro, trouxe chuvas fortes para São Luís, para Teresina, né, para o Maranhão, também para o Piauí, algumas chuvas fortes também para o Ceará. Só que o que aconteceu agora nessas últimas semanas? Né? Esse chamado dipolo, né, que você comentou, ou seja, o Atlântico Norte, acima da linha do Equador, para ter chuva no Nordeste, no Norte, principalmente no Nordeste, é necessário que você tenha o Atlântico Tropical Norte um pouco mais frio e o Atlântico Tropical Sul, aqui na costa do Nordeste, um pouco mais quente do que o normal. Isso ajuda a migrar a zona de convergência intertropical na direção do Nordeste. Isso aconteceu em parte de janeiro, só que agora em fevereiro essa temperatura já não é tão favorável. Por isso mesmo, a chamada ZCIT, a zona de convergência intertropical, agora ela vai ficar mais ativa sobre o Amapá. Há uma previsão de chuva acima da média no Amapá, no norte do Pará, Roraima, uma parte do Amazonas, e olhando, por exemplo, para o litoral do Pará, e mesmo para o norte do Nordeste, a expectativa para fevereiro é que essa precipitação ela fique abaixo da média. Não quer dizer que não chova, aliás, a média histórica em alguns municípios, por exemplo, Ilha de Marajó, Belém, extremamente elevados, é muito alto. Então, é natural que você tenha precipitações
razoáveis nessa área, mas por conta dessa mudança na temperatura do Atlântico, a zona de convergência não vai trazer essa chuvarada toda, ou pelo menos não a média histórica, né? Deve ficar um pouco abaixo da média. Então, o que a gente olha é um norte e um nordeste, ou parte do norte, né? E uma grande área do nordeste com precipitações inferiores à média em relação a uma diminuição da chuva em relação ao que caiu no mês passado, mas saliento ainda que isso não significa ausência completa de precipitação, e mais do que isso, né, já adiantando um pouco, até para aliviar o pessoal que já está começando a fazer o plantio na região da chamada quadra chuvosa, há uma expectativa de melhora dessas precipitações aí para março, para abril, enfim, é uma diminuição. Na verdade, o que a gente vê é que a gangorra da chuva agora em fevereiro, ela muda um pouco de posição em relação ao que a gente via até o momento, mas é uma situação temporária. Acontece mais ao longo de fevereiro, mas no final aí do período úmido, a expectativa é que essa precipitação volte a ganhar força sobre o norte e nordeste. Celso, eu vou fazer agora, eu queria que a gente fizesse um recorte aí e detalhasse um pouco 3 pontos do norte e do nordeste do Brasil. Primeiro, como que nós vamos ficar em relação ao sul da Bahia? Isso porque em poucos dias, o sul da Bahia, né, e foi uma coisa generalizada, recebeu de 500 a 700 milímetros de chuva, o que significa que choveu em alguns locais a chuva quase que de um ano, né, em menos de um mês. Foi isso que aconteceu. Outro ponto, as precipitações bastante volumosas em cima da bacia do Tocantins. Então, o Rio Tocantins teve uma coisa inédita, né, de ter uma elevação muito antes do que o normal, o nível do Tocantins subiu demais, e nós tivemos uma coisa completamente atípica, que enchente em Marabá, no Pará, né, mas em janeiro, nós costumamos ver a enchente em março, né, e não em janeiro. E aí outro ponto, também refletindo essa cheia do Tocantins, áreas do sul do Maranhão que ficaram também debaixo d'água, porque aí a água do Tocantins foi invadindo outras áreas, né? E precipitações muito volumosas também no centro-sul do Piauí. Então, assim, quer dizer, essa região, eu gostaria que você, esses pontos aí, que você detalhasse um pouquinho como é que a gente vai esperar essa chuva de fevereiro, porque, assim, ainda não baixou a água, ainda tem muita água, e aí você bota mais água, né? Eu só estou perguntando porque, por exemplo, agora é uma época em que deveria chover demais em cima do leste do Pará, do Tocantins, do centro-sul do Maranhão. Então, se chover demais, não seria estranho. O problema é que choveu muito, né, em janeiro, e essas áreas já entraram numa situação crítica em relação ao nível dos rios, muito antes do que seria o normal. Pois é, Jô, e a previsão para a Bahia, né, começando aí pelo sul da Bahia, é de precipitações entre a média a um pouco acima do normal. Boa parte dessa chuva deve acontecer mais para o finalzinho do mês de fevereiro, que é quando essa gangorra da virada de novo. Certo. Exatamente. Quando essa gangorra ela vai inverter novamente, né, vai voltar a chover, como eu disse, março, abril devem ser mais chuvosos no norte e nordeste, e a Bahia vai sentir o aumento da precipitação a partir aí do final de fevereiro. Então, há uma expectativa de chuva entre a média e acima da média, com acumulados mais próximos daquilo que a gente está acostumado a ver na região sul da Bahia. Agora, com relação à bacia do Tocantins, né, na verdade, assim, se a gente olha a previsão é de chuva abaixo da média em boa parte da bacia do Tocantins. Mas, como você mesmo comentou, a quantidade de chuva que cai nessa época do ano é alta, né? Então, uma precipitação abaixo da média não quer dizer que não vai chover, né? Então, o Rio Tocantins, claro, ele não vai alcançar, ele já está diminuindo o seu nível, ele alcançou um extremo agora em janeiro, agora já nessa segunda quinzena de janeiro já vem chovendo um pouco menos, é natural que o nível do rio vá baixando aos poucos, mas vai ser importante sim ficarmos atentos aí à questão da bacia do Tocantins, o sul do Piauí também, e do Maranhão, o oeste e o sul do Maranhão, porque justamente nós temos ainda a atuação do fenômeno Laninha,
E é natural que, à medida que a gente caminhe mais para o final aí do período úmido, né, março, abril, essa precipitação ela volte a ganhar intensidade. Então, o rio ele baixa, mas é claro que ele não vai chegar a uma cota extremamente baixa, ele vai ficar sempre num nível acima, um pouco acima do normal. Então, eu diria assim, o fevereiro ele traz, do mesmo jeito que eu comentei que o sul vai ter um alívio pelo aumento da chuva, diria que o rio Tocantins, a bacia do Tocantins vai ter um certo alívio em fevereiro pela diminuição da precipitação, mas isso não quer dizer uma situação completamente tranquila, né? A quantidade de água ainda é razoável e a gente ainda tem o final do período úmido que costuma ser significativo com laninha. E uma coisa que também que me chamou a atenção aí, essa expectativa de chuva acima da média para Roraima, né? E é estranho, porque não é época de chuva, né? Isso em Roraima, né? Então, vai ser um mês atípico para Roraima, exato. Para Roraima. Vale salientar, desculpa, Jô, ter interrompido, mas qual que é a história, né? Justamente por conta da temperatura do Atlântico ter mudado, esse tal dipolo, né, ele ter mudado, isso vai acabar fazendo com que a zona de convergência intertropical pegue uma parte aí do hemisfério norte, né? Então alcance o estado de Roraima. Então isso aí não deixa de ser uma consequência aí dessa mudança da posição da zona de convergência, da mudança do Atlântico e até também essa questão aí da chuva um pouco mais abaixo da média, em parte aí do Nordeste, também do Norte do país. Celso, para a gente encerrar, claro, todo mundo fica assustado e não poderia deixar de fazer essa pergunta, né? Nós corremos o risco aí de ter um outro bloqueio, uma outra onda de calor? Não atípica? Então, não nessa intensidade, porque o que chama atenção agora é que parece que as frentes frias, elas voltaram entre aspas, a funcionar, a se movimentar, né? Elas vão voltar... A engrenagem começou a andar de novo. Exato, começa a funcionar de novo. Então, até há uma previsão de temperaturas acima da média no centro e sul do Brasil para o mês de fevereiro, mas pensando justamente em extremos, né, a formação de um novo bloqueio, pelo menos as simulações, por enquanto, já não mostram essa possibilidade do estacionamento de frentes frias muito ao sul, e aí essa massa de ar tropical dominando o Brasil, como aconteceu agora em meados de janeiro. Tá, mas só uma pequena observação, então. Com essa convergência de umidade, de chuva, nebulosidade, se deslocando ainda mais para sul, ou seja, ela vai se formar mais para cima de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, né? Então, áreas como, por exemplo, o Espírito Santo, o centro-norte de Minas Gerais, vão ficar, digamos assim, desfavorecidos, né, dessa instabilidade mais ampla, mais consistente. Seria natural pensar que essas áreas vão ficar bastante quentes? Naturalmente quentes, ainda é fevereiro, mas não dá para falar em onda de calor, né? Então, essa que é a questão, né? À medida que a gente caminha aí para a linha do Equador, é natural que a diferença aí entre as temperaturas não seja tão grande, mas você tem toda a razão, João. Há uma expectativa de temperaturas mais altas, por exemplo, em fevereiro vai fazer mais calor do que fez em janeiro, por exemplo, no Espírito Santo, no norte de Minas, interior da Bahia, mesmo o Distrito Federal, então Mato Grosso. Então eu concordo contigo, há uma expectativa de algumas áreas com temperaturas acima da média. A questão é que a diferença não é tão grande, não é tão gritante, né, como a gente viu no sul, né, da temperatura passar dos 40 graus. Né? Então, eu concordo contigo, sim, a parte norte, mais ao norte do país, deve ter até temperaturas acima da média, especialmente na primeira quinzena de fevereiro, mas lembrando que justamente essa diferença não costuma ser tão gritante como a gente vê no sul. Ok. Bom, pessoal, é o seguinte, fevereiro é mês de quentura no país, né? Preciso lembrar o seguinte, o mês de fevereiro, ele assim, tecnicamente, um dos mais quentes no país. A média de temperatura, né, para fevereiro, por exemplo, na região sudeste, é muito alta, mesmo no sul, né? Nós estamos aí, tudo bem, já tivemos um mês, né, do solstício, completou no dia 21 de janeiro,
mas as médias, né, tem muito calor armazenado na atmosfera. Então, para a formação dessas nuvens pesadas, nuvem de temporal, está muito fácil ainda. Tá? Não precisa ter grandes convergências para você ter. O que nós estamos falando dessas convergências de umidade é porque aí você tem a formação de grandes áreas. Elas ficam meio paradas ali, privilegiando com muita chuva determinadas áreas. Agora, formar aquelas pancadonas de chuva, aqueles temporais aí de tarde e de noite, isso é para quase tudo quanto é lado. Vamos deixar isso bem claro, né? Celso, para terminar, qual o spoiler de março? O spoiler de março? Bom, a única coisa que eu falo assim, porque eu gosto de fevereiro é porque o mês é mais curto, o salário de março chega mais cedo. Boa, mas vamos lá. Falando de março, qual que é essa questão, né? A gente está falando justamente dessa questão da gangorra, né? A gangorra da chuva está descendo, né? Pegou a Bahia, pegou Minas, agora vai pegar mais Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul. A tendência, à medida que a gente vai caminhando aí para março, também para o mês de abril, ou seja, para o final do período úmido, é que volte uma situação que você espera mesmo do Laninha, ou seja, chuvas voltam a ganhar mais intensidade sobre norte e nordeste, e é muito comum voltarmos a registrar aí estiagens no centro e sul do Brasil. Então, como eu disse, o fevereiro ele é mais uma trégua, um alívio, né? O março ele deve ser caracterizado mais ou menos com aquilo que a gente viu, por exemplo, em dezembro, início de janeiro, com chuvas mais concentradas no centro e norte do país, e o sul sendo mais penalizado aí pelo aumento da estiagem, pelo espaçamento maior entre as precipitações. Jô? Ok. Bom, Celso, eu agradeço muito, viu, ao seu tempo, a sua disponibilidade e todas as suas explicações. Acho que ficou bem claro aí para todo mundo, né, qual é a nossa expectativa. E, assim, nós tivemos alterações na previsão para fevereiro em relação àquilo que foi previsto lá no começo da estação do verão, mas um novo mapa com esses reajustes de precipitação vocês vão encontrar na matéria escrita, né, na matéria que fica no site da Climatempo, tá? Bom, Celso, feliz fevereiro, meu caro. Tá, muito obrigada, né? Bom, para você, caro ouvinte, espero que você tenha aproveitado aí e aproveite, né, essas explicações todas para poder se planejar durante esse mês de fevereiro. Você vai encontrar todos os episódios do podcast O Clima Entre Nós no nosso canal no YouTube, também nas principais plataformas de áudio e também no site da Climatempo. Muito obrigada pela sua escuta e até a próxima.